Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades. Hoje a gente não tem um mangá, infelizmente, né, mas lá pra segunda-feira que vem deve estar voltando aí. Mas hoje eu vou falar sobre uma coisa que chamou minha atenção no capítulo passado, no capítulo 1016, que saiu aí na semana passada, tá? Cara, tem uma questão aqui na última página que é muito pertinente, sabe? Muito pertinente mesmo. Que é o seguinte, o Kaido, na última página, ele fala sobre ele estar no país de Wano e que não é por acaso. De que ele está ali justamente porque é o país de Wano. Tem alguma coisa relacionada ao Wano que só tem ali e o Kaido tá ali por causa disso, sabe? É uma coisa bem... É uma frase bem solta, assim, que ele fala, mas que dá a entender de que ele tem uma motivação bem específica para ter escolhido o Wano a dedo, sabe? E é o que a gente vai comentar no vídeo de hoje. O que a gente vai teorizar, no caso aqui, a gente vai dar uma viajada, né? O que diabos o Kaido tá querendo com o Wano, cara? Porque tem várias coisas aí que podem ser objetivo, de alguém como ele. Então a gente vai falar um pouco sobre essas questões aí no vídeo de hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando primeiramente sobre que tanto o Kaido quanto a Big Mom não parecem estar preocupados em se tornarem reis piratas, né? Especificamente a Big Mom, ela tem até uma frase que ela manda no capítulo 1001, na página 3 do mangá, que eu não vou poder postar aqui por questão de direito autoral, mas nessa página ela diz o seguinte, ela pergunta para o Ruffy, com raiva inclusive, bolada, né? Se o Ruffy tem alguma ideia do que significa ser o rei dos piratas. O que dá a entender de que, como ela tá bolada, ela tá duvidando da capacidade do Ruffy de aguentar um título desse, de portar um título desse, o que indica um grande fardo, né? Indica que, seja lá quem vier a se tornar o rei dos piratas, com certeza uma carga muito grande que você vai ter que carregar dali pra frente, entende? Tem essa questão aí também. E o Kaido não parece estar muito preocupado com isso, né? Ele não parece estar preocupado em se tornar o rei dos piratas. Na verdade, eu diria que as intenções dele são um pouco maiores, né? Ele quer ser dominar tudo, né? Ele quer ser o dominador supremo, ele quer ser o monstro, né? Que vai destruir o mundo e reconstruir ele como ele quiser, porque ele tem poder pra isso, né? E de fato, se você parar pra pensar, ele tava nesse caminho, né? Ele tava criando ali os Piratas Fera, que aumentaram muito em número com o passar dos anos. Então você para pra pensar que o Kaido ele tem um exército gigantesco. E ninguém faz um exército tão grande pra não usar, né? Ele tem um ponto aqui que provavelmente ele queria lutar contra o governo mundial ou algo desse tipo, né? Ele devia estar ali querendo. Lembrando que o Kaido, antes de se tornar um Yonkou, ele tinha sido capturado pela marinha. E ele ficou alguns anos aí sofrendo na mão dos caras. Não que ele necessariamente tenha se machucado gravemente, mas, né, enfim, o cara não deve ter guardado boas recordações desse período, né? Então imagino que vai ter uma cobrança, em relação a essa história aí. Mas também tem outras coisas aqui, como por exemplo, ele pode estar querendo algo que só tem em Wano. O que poderia estar em Wano que não está em nenhum outro lugar do mundo? Será que ele tem alguma pista sobre, talvez, a questão lá de ter alguém em Wano capaz de se comunicar com criaturas gigantes, como é o caso do Momonosuke, por exemplo, que consegue se comunicar com o Zunisha? Porque vale citar, né, o Zunisha, ele é gigantesco, é um animal, mas é um animal muito grande, é uma das maiores criaturas que já apareceram em One Piece. E com certeza, um bicho tão grande é uma arma em potencial, né? E quem dominar o Zunisha teria um arsenal natural gigantesco, né? Por assim dizer, é um arsenal natural colossal, né? Por assim dizer. Mas eu acredito que não seja isso, por uma simples questão. O Kaido pode voar, cara. Se ele quisesse, de alguma forma, manipular o Zunisha ou tentar dominar o Zunisha, eu acho que ele teria ido até o Zunisha e teria interagido com o elefante. Eu não acho que ele ia ficar, bolando assim, planos mirabolantes pra tentar dominar o Zunisha. Até porque ele nem sabia aonde ficava os Minks, né? Ele não sabia nada sobre o paradeiro do Zunisha. E ele poderia
né? Ele vira um dragão que voa, cara. Ele poderia ficar voando por aí e procurando, né, o Zunisha. Uma hora eu imagino que ele iria encontrar. Eventualmente isso teria que acontecer mais cedo ou mais tarde, sabe? Mas não parece ser o caso. Eu acredito que esse não seja o foco dele. Mas é uma coisa interessante. Talvez ele quisesse controlar quem viesse a controlar o Zunisha, mas aí ele teria que controlar o Momonosuke. E ele não tem ideia do que o Momonosuke pode fazer com o Zunisha. Ele nunca chegou a ele, de fato, essa informação de que o Momonosuke pode controlar o Zunisha. Então tem esse detalhe também, né? Então acredito que também talvez não seja isso. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, cara, que eu me lembrei agora quando eu tava prestes a gravar esse vídeo, que eu ia falar, na verdade, só sobre as questões aí do Zunisha, ou talvez até de um tesouro escondido em um ano, que eu não descarto que tenha, né? O ano ainda é um lugar bastante misterioso. Mas eu acredito que talvez o que o Kaido esteja querendo seja algo que já existe, só que ele quer dar uma versão militarizada desse material, que é a Oceanite, ou lá no Japão, Kairoseki. Eu vou explicar. Lá atrás, bem lá atrás, quando o Ruffy tinha chegado em Wano, já tinha explorado um pouquinho nessa região, ele lutou contra o Kaido uma vez, a primeira vez, né, que ele lutou contra o Kaido. O Kaido foi lá, amassou a cara do Ruffy e o Ruffy apagou. O LOL tava observando isso, ele tava lá na cena e ele tenta resgatar o Ruffy. Nesse momento, o Basil Hawkins, ele joga no LOL um prego, prego, sabe? De pregar madeira. Só que é um prego de Oceanite, olha isso. E por causa desse mero preguinho no braço, o LOL não consegue usar os seus poderes e fica até bastante fragilizado. E aí, para pra pensar no seguinte: um prego é o suficiente para você cauterar alguém com o poder do LOL. Um prego, cara. Olha isso. Mas tem mais. Depois que ele ataca o LOL, o Basil Hawkins fala uma coisa muito interessante, que tem tanto no mangá, no capítulo 924, terceira página, como também no episódio 915, lá pro finalzinho, depois que o Kaido amassa a cara do Ruffy. O Basil Hawkins, ele fala o seguinte: o Kairoseki usado por todo o mundo se originou neste país. Ou seja, ele tá falando que o Kairoseki pertence ao Wano. Vocês entendem isso? Mas ele continua: as únicas pessoas capazes de produzi-lo em um tamanho tão pequeno, ou seja, o tamanho de um prego, são os artesãos de Wano. O que ele tá dizendo aqui? Que em um ano as pessoas conseguem manipular o Kairoseki como ninguém mais no mundo consegue. E isso abre margem para que eles transformem o Kairoseki nas mais diversas coisas. Você tá num país onde a pessoa pode manipular o Kairoseki como ela quiser, e principalmente a fonte do Kairoseki é nesse lugar. Mano, quem domina esse lugar tem um poderio militar roubado demais, sabe? Roubado demais. E aqui é o meu ponto. Eu acredito que, assim, na minha teoria, na minha visão, talvez o que o Kaido esteja querendo seja dominar o Wano para conseguir ter poder sobre essa jazida de Kairoseki. E principalmente, claro, sobre os artesãos de Wano, porque isso pode fazer com que ele faça armas de Oceanite, munição de Oceanite. Imagina, cara, com um exército gigante que ele tem. Imagina, sei lá, um Gifter com uma lança, uma espada de Oceanite. Esse cara pode bater num Logia, potencialmente. Não tô dizendo que ele vai na prática, mas potencialmente ele pode acertar mesmo que de raspão, um Logia e lutar com ele, sabe? Ferir o cara, simplesmente porque a arma dele é de Oceanite. Então, assim, é muito poder, sabe? Militar, sabe? Muito interessante. Talvez ele tenha essa noção. Eu imagino que sim, porque se o Basil Hawkins está sabendo disso, é porque os Piratas Férias já sabiam dessa informação. Então o Kaido já estava já por dentro e talvez ele esteja querendo dominar o Wano especificamente por causa disso. Pela fonte do Kairoseki, pela jazida, mas também pelos artesãos do lugar, sabe? Muito interessante, cara. É realmente uma parada muito interessante. E aí, também tem uma coisa interessante no capítulo 1016, que é o seguinte: quando ele tá falando, né, que ele está em Wano justamente porque é Wano, né, tem algo ali interessante pra ele, ele também quer que Yamato se torne o Shogun de Wano.
Ou seja, ele quer de alguma forma criar uma dinastia, sabe, dentro de Wano, capaz de ter acesso a Oceanite de alguma forma, o Kairoseki, sabe? É o que eu acho, pelo menos por enquanto. Ainda é um grande mistério, vai ser revelado em breve, eu acredito. Talvez no próximo capítulo, ou talvez nos capítulos subsequentes. Eu não sei se a gente vai ficar vendo muito dessa luta entre Yamato e Kaido, sinceramente. A gente deve ter uma cena ou outra, não sei se vai ser um foco em algum capítulo. Mas enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bacon, link na descrição. Vou ficando por aqui. Valeu, nerds! Fui!